A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que o nosso Mestre, Cristo Jesus, assim nos orientou. Examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho, elas testificam a respeito de mim. E eu convido você para orarmos ao Senhor nosso Deus, louvando a Ele por essa oportunidade, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero convidar o Senhor para tomar a direção desse estudo, mais do que convidar. Eu quero te pedir, eu quero te implorar, eu quero te suplicar, porque somos totalmente, papai, dependentes de ti. Peço, meu Deus, que venha abençoar a vida de todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, um canal que foi criado com a finalidade de levar até você um pouco da Sagrada Escritura, né? Porque quanto mais a gente estuda a Bíblia Sagrada, mais a gente chega à conclusão que a gente não sabe nada ou quase nada. Quando eu digo nada, quando eu digo nada ou quase nada, eu estou querendo dizer que aprendemos, mas parece que nós ainda somos criancinhas. Estamos sempre precisando aprender. A criança está sempre despertando e tudo é novo para ela, né? Então a palavra de Deus é um oceano e a gente vai estudando e Deus vai trazendo novas revelações aos nossos corações. Amados, hoje nós estaremos estudando submissa ao tema, algumas características da Igreja de Cristo na Terra. Alguma vez você já parou para imaginar a importância de você como igreja? Alguma vez você já estudou sobre a igreja? Pois bem, se você já estudou, graças a Deus por isso, e hoje você vai aprender um pouco mais. Nós iremos estudar sobre o que é a igreja, quando foi criada a igreja, quem criou a igreja é fundamentada em quem, qual a finalidade da igreja, quais são as responsabilidades da igreja, o que Deus espera da igreja dele aqui na terra. Amém? O nosso estudo hoje será baseado na primeira carta do apóstolo Pedro. Vou repetir, o tema do nosso estudo de hoje é algumas características da Igreja de Cristo. Algumas características da Igreja verdadeira, a Igreja de Cristo. E nós iremos começar lendo um texto que se encontra na primeira epístola, na primeira carta do apóstolo Pedro. Já que o nosso canal é um canal de estudos bíblicos, e a nossa vida deve ser baseada na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé. E se tratando de estudos bíblicos, o nosso estudo sempre tem que ser baseado na palavra de Deus. Pois bem, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, vamos observar aqui. Está escrito assim: E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós que creis, é preciosa,
mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, os sacerdotes real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh Deus maravilhoso, o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como nos sentimos alegres e gratos ao Senhor, né? O Senhor, Ele nos redimiu. O Senhor, Ele quebrou as nossas algemas. Nós éramos presos ao pecado, presos ao mundo, presos aos vícios. Aquilo que o homem em si não é capaz de fazer, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode sim fazer. Então, amados irmãos, algumas características da Igreja de Cristo na Terra. Nós lemos a palavra do Senhor no livro, na carta do apóstolo Pedro falando sobre algumas características da Igreja de Cristo. Porém, nós precisamos imaginar quando que foi criado a Igreja de Cristo. A primeira característica da Igreja de Cristo que eu quero citar aqui hoje, lembrando que isso aqui não é uma regra geral, um estudo. Quando paramos para estudar sobre a Igreja, nós podemos partir de vários outros princípios, podemos partir de vários outros textos bíblicos, podemos apresentar outros temas diferentes, podemos iniciar através de alguma outra introdução. Por isso que eu estou falando isso aqui numa regra geral, a introdução desse estudo. Significa que todo mundo tem que começar dessa forma. Mas é a forma que Deus me orientou, é a forma que eu encontrei para iniciar o nosso estudo aqui. Então, irmãos, a primeira característica da Igreja de Cristo é que a Igreja de Cristo, ela já existia no coração de Deus. Foi o próprio Deus quem criou a Igreja. Foi o próprio Deus quem manifestou esse desejo de criar a Igreja. A palavra do Senhor nos diz, né? No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, quando Deus lançou aquela maldição sobre Eva, sobre Adão, sobre a serpente, por causa da desobediência, por causa do pecado, no meio daquelas palavras de maldição, Deus lançou uma palavra profética, né? Dizendo que da semente da mulher iria nascer um que iria pisar sobre a cabeça da serpente. E ali nós encontramos a primeira manifestação missionária, nós encontramos ali a primeira palavra profética sobre a vinda do Messias, que aquela palavra está se referindo a Jesus. Irmãos, a primeira característica da igreja que eu quero citar aqui para vocês é que a igreja, ela era, não estou falando não, está no presente, está no passado. Então a primeira característica da igreja é que a igreja era um mistério escondido em Deus. No Antigo Testamento nós não encontramos a palavra igreja. No Antigo Testamento nós não encontramos referências claras sobre a futura existência da igreja. E é por isso que quando eu digo que a igreja ela era um mistério de Deus, essas palavras estão na Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, inclusive, ele fala a respeito disso. Vamos procurar essa referência lá no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo. Se você encontra aqui, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo
26. Cadê? Aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 26. O mistério que esteve oculto, o mistério que esteve escondido desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Aleluia. Então, amados irmãos, a igreja, ela era um mistério escondido em Deus. Deus não foi pego de surpresa. Infelizmente, há quem pensa que Deus foi pego de surpresa quando se deparou com a desobediência de Adão e Eva. Não. Pelo contrário, Deus, na sua presciência, que é a sua capacidade de estar ciente de todas as coisas, é a sua capacidade de prever o que vai acontecer no futuro, esses atributos de Deus, que se encontram no livro de Salmos, de número 139, a partir do primeiro versículo, o salmista ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu sentar. O Senhor conhece o meu caminhar. O Senhor conhece, o Senhor conhece a minha vida. Antes que saia qualquer palavra da minha boca, o Senhor tudo já sabe. Então, nesse Salmo 139, o salmista, ele expõe alguns dos atributos incomunicáveis de Deus, porque a Bíblia revela atributos comunicáveis de Deus, mas também revela atributos incomunicáveis de Deus. Quando falamos de atributos, falamos de características que somente Deus tem, falamos de qualidades que somente Deus tem. Então, o que são atributos comunicáveis? Atributos comunicáveis são qualidades que há na pessoa de Deus, a qual Deus se preocupou em se comunicar com o homem, a qual Deus se preocupou em transmitir ao ser humano. Lembra do texto bíblico que diz que o homem foi criado à sua imagem e semelhança? Pois é. Vamos analisar. À luz da Bíblia Sagrada, nós cremos, para melhor entendermos a pessoa de Deus, nós cremos que Deus, ele vê, ele ouve, ele fala, ele tem sentimento, ele possui uma personalidade. Então, esses atributos, essas qualidades que há na pessoa de Deus, ele também colocou no ser humano. É por isso que você possui essa capacidade de enxergar, de ouvir, de falar, de apalpar, de se locomover. Você chora, você ri, você se compadece e assim por diante. Então, esses sentimentos, essas reações que há na sua pessoa são aspectos que também há na pessoa de Deus. E isso aí são atributos comunicáveis, ou seja, qualidades que há em Deus e que Deus colocou em nós, suas criaturas, criadas à sua imagem e semelhança. Por outro lado, existem atributos incomunicáveis que há em Deus, mas a qual ele não se comunicou com o homem, ele não transmitiu, ele não passou para o homem. Somente Deus tem essas qualidades. Que qualidades são essas? São qualidades que dizem respeito ao seu poder. Como, por exemplo, existe o atributo da onisciência. Deus ele é onisciente. Ele está ciente de tudo que acontece nesse mundo. Deus ele é onipresente. O ser humano não é onipresente. O ser humano não tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nem os anjos criados por Deus, por mais que existam no céu anjos poderosos, mas nem os anjos possuem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Somente Deus. Então Deus ele é onipresente, onipotente. Isso mostra que Deus ele tem todo o poder. Ele é onipotente, tem todo o poder. E entre outros atributos que você pode estar lendo também lá no livro de Salmos de número 139, a partir do primeiro versículo. Então, amados irmãos, na onisciência de Deus,
Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Então a igreja já existia no coração de Deus no que diz respeito a ele ter esse desejo de salvar toda a humanidade. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecou, Deus ele já tinha, antes de todos os acontecimentos, Deus já tinha no seu coração o desejo de se revelar à humanidade, de se revelar ao homem. Porém, precisava acontecer no momento certo. Lembra que eu falei? A igreja era um mistério escondido em Deus. Mistério significa algo escondido. Quando você lê o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa mistério, significa revelação. Então esse mistério, a igreja que estava escondida em Deus no Antigo Testamento, ela só veio a ser revelada no Novo Testamento. Os profetas falaram sobre muitas coisas. Os profetas maiores do Antigo Testamento, profetas que tiveram vários capítulos a mais, né, na Bíblia falando sobre eles, como por exemplo o livro do profeta Isaías, carrega consigo dentro da nossa Bíblia aqui no Novo e Antigo Testamento, porque a forma de agrupar os livros do Antigo Testamento pelos judeus é diferente da forma como está agrupada os livros do Antigo Testamento para nós aqui. Então o livro do profeta Isaías, como por exemplo, tem 66 capítulos. Aí vem o livro do profeta Ezequiel, que tem 47 ou 48 capítulos. Tem o livro do profeta Daniel, que tem apenas 12 capítulos, mas cobre um período de aproximadamente 70 anos. Então, esses profetas, chamados de profetas maiores, porque tiveram um ministério mais extenso, um ministério com mais tempo, receberam mais revelações, mas não significa que eles eram melhores ou mais usados do que os profetas menores. O que vem ao caso é que por mais que o ministério deles foram ministérios longos, eles falaram sobre muitos assuntos. Eles falaram sobre perdão, restauração, justiça de Deus, condenação, oportunidades. Os profetas falaram sobre vários assuntos, mas sobre a igreja diretamente não falaram sobre a igreja. Pode sim existir alguma referência sobre a igreja, mas não uma referência direta ao nome. Essa aqui é a igreja vai nascer a partir de tal ano, vai nascer através de fulano, através de Bertana, no ano tal vai nascer a igreja vai ser composta de judeus e gentios, a igreja vai ser composta de homens e mulheres e assim por diante. Não, nós não encontramos esses detalhes no Antigo Testamento. Nós não encontramos uma referência direta à palavra a igreja. Então a igreja, a princípio, era um mistério escondido em Deus. Então essa é a primeira característica da igreja, a qual eu quero citar aqui no nosso estudo. E a segunda característica da igreja que eu quero falar para os irmãos é que a igreja ela é fundamentada em Cristo Jesus. A igreja ela é alicerçada em Cristo Jesus. Perdão, irmãos, eu não coloquei nem um copo de água aqui para cooperar comigo, né? Mas vamos lá. A primeira referência que nós encontramos sobre a palavra igreja no Novo Testamento, ela está registrada no Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos 4 evangelhos. Mateus capítulo 16, nós encontramos ali uma espécie de reunião entre Jesus e os seus discípulos. E ali diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele pergunta para os discípulos: o que dizem as pessoas a respeito de mim? E os discípulos respondem: Senhor, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, alguns acham que tu és Jeremias, outros já te consideram como um profeta. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Para vocês eu sou quem?
Jesus já sabia o que as pessoas falavam a respeito dele, porque a fama de Jesus se estendia cada vez mais. Agora Jesus voltou suas atenções para os discípulos e queria saber qual era o pensamento dos discípulos sobre Jesus. E aí foi quando Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, aleluia, glória a Deus. E ali você pode estar lendo depois, né? Que ele fala sobre a fundação da igreja, que foi ligado na terra, já era ligado no céu. E aí Cristo fala para Pedro, né? Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. Pois também te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro significa fragmento de pedra, e Cristo significa rocha. E aí Jesus fala para Pedro: pois também te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra, sobre a sua confissão, porque tu disseste que eu era o Cristo, e sobre a sua confissão edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro, eu quero te dizer que sobre Cristo, visto que você recebeu a revelação que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, eu quero te dizer que sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo, sobre esse fundamento, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você pode dar glória a Deus por isso? Essa é a verdadeira interpretação desse texto bíblico. Eu estou falando uma linguagem bem básica. Se você tiver tempo e tiver curiosidade, você pode estar pesquisando em um bom dicionário de língua grega. Antigamente a gente adquiria muitos livros, né? Mas hoje as redes sociais estão aí para nos auxiliar. Então você pode até acessar o Google aí e procurar pesquisar o significado da palavra no original de Pedro e de Cristo, e você vai chegar à conclusão de que Pedro estava recebendo nessa instrução de Cristo, mostrando que a igreja é fundamentada em Cristo. Porque se a igreja do Senhor Jesus fosse edificada sobre um homem, sobre uma mulher, ou sobre um grupo, irmão, a igreja de Cristo, sobre um grupo que diz respeito ao ser humano, a igreja do Senhor Jesus não teria chegado onde chegou em hipótese alguma. Em hipótese alguma, porque homens normais, homens naturais, não teriam a capacidade de passar pelo que a igreja primitiva passou, de passar pelo que a igreja do primeiro século, do segundo século enfrentaram. Deu uma amenizada um pouquinho lá pelo século 3, no ano 325, quando Constantino se tornou, quando Constantino era imperador, e naquela ocasião ele colocou o cristianismo como a principal religião do Império Romano. Mas não que a perseguição tenha diminuído 100%, ou não que a perseguição diminuiu no futuro, não, as perseguições sempre estavam existindo em algum lugar nesse mundo. Porém, antes do século III, centenas de irmãos em Cristo morreram de forma cruel. Então, eles tinham tudo para desistir, eles tinham tudo para desanimar. Eles poderiam imaginar: não vale a pena levar avante essa mensagem de fé, de salvação, porque estamos morrendo injustamente. Então, se a igreja tivesse sido fundamentada sobre o homem, já teria se acabado há muito tempo. Eles tiveram motivo de sorte para desanimar, porque as suas casas eram tomadas, os seus bens eram tomados, os seus filhos eram mortos, eles eram mortos, muitos eram vendidos como escravos, muitos eram entregues para serem comidos de leões ali no Coliseu romano, muitos eram crucificados e assim por diante, foram crucificados, né? Muitos irmãos em Cristo do passado. Se você tiver curiosidade sobre isso, depois você pode estar pesquisando nas redes sociais, você pode estar comprando livros para conhecer a história da igreja, né? Eu sempre falo aqui sobre um livro muito bom chamado O Livro dos Mártires, que é um livro onde conta detalhes da vida, o ministério e a morte dos apóstolos de Cristo, dos discípulos dos apóstolos de Cristo, dos chamados pais da igreja e assim por diante. Então a igreja ela é fundamentada em Cristo.
O primeiro texto bíblico que eu usei foi esse aí, falando sobre Mateus capítulo 16, que Jesus falou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, a igreja ela é fundamentada sobre a rocha, e a rocha ela é Jesus. A rocha ela é Jesus. Quando você encontrar referências na Bíblia Sagrada falando sobre rocha, todas ou a maioria delas está apontando para Cristo. Vou dar um exemplo aqui para você entender. A palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor, isso aí está registrado, parece que é no livro de Êxodo, livro de Número, ela tem duas referências sobre isso. Quando Cristo tirou o povo de Israel, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, levando Israel para a terra de Canaã, e eles passaram 40 anos ali no deserto, teve duas ocasiões ali em que faltou água para o povo. E o povo, em vez de simplesmente falar com Moisés, Moisés, nós estamos sem água, você pode pedir a Deus para enviar uma água? Eles não eram um povo educado, infelizmente. Assim somos nós, assim éramos nós. Quando Deus nos tirou do Egito, o Egito aí simboliza o mundo. Quando Deus nos tirou do Egito, do mundo, a gente era cheio de sujeira, muitos de nós era ignorante, mal educado, incrédulo, encrenqueiro, viciado, alcoólatra, mas o Senhor tem nos limpado, tem nos purificado, tem nos regenerado. Mas é um processo que não é uma mudança que não vem da noite para o dia. Então o povo de Israel sempre estava ali pressionando Moisés. Moisés, está faltando água, Moisés, está faltando água, Moisés. E aí a palavra do Senhor nos diz que Deus falou para Moisés, Moisés, toca na rocha e a rocha vai jorrar água. E aí Moisés tocou na rocha e começou a sair água da rocha, e essa água então saciou a sede daquele povo ali no deserto. Então essa rocha aí representa o próprio Cristo. Nós encontramos em uma outra referência, agora me fugiu a memória onde estão as referências, né? Mas está dentro aí dos 5 livros do Pentateuco, né? Não está em Deuteronômio. Me fugiu agora onde está esse texto bíblico. Mas muitos anos depois, novamente o povo, não sei se foi 30, 38 anos, mas muitos anos depois o povo de novo, Moisés, está faltando água, Moisés. Nós queremos água, Moisés. Você nos trouxe aqui para esse deserto para morrermos aqui. E aí Deus fala com Moisés. E Deus falou com Moisés, que era para Moisés falar a rocha, né? E aí Moisés, em vez de falar a rocha, Moisés bateu na rocha. A rocha nasceu água. Mas aquela rocha ali, naquele momento ali, não era para bater, era para falar. E aí nós encontramos que aquela rocha apontava para Jesus. Ele é a água da vida. O próprio Jesus falou, eu sou a água da vida. Quem crê em mim, como diz a Sagrada Escritura, rios de água vivas fluirão do seu interior. E no texto que nós lemos, né, sobre Pedro, Pedro ele fala que Cristo, Pedro ele fala que Cristo ele é a rocha viva. Lembra que eu falei sobre isso? Aqui, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então Pedro está falando o quê? E chegai-vos para ele quem? Cristo, porém não usa o nome Cristo, ele usa a pedra viva, a pedra que os edificadores rejeitaram. Pedro ele diz que a igreja ela é alicerçada sobre Cristo, a rocha, a pedra que os edificadores rejeitaram, isso é uma referência aos judeus. Ela foi colocada como pedra de esquina, como pedra angular. Nos evangelhos, o Senhor Jesus ele disse que e eu vos mostrarei a diferença entre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e o outro que constrói a sua casa sobre areia.
E Jesus prossegue dizendo, né? Sobre a pessoa que serve a Ele e obedece a Ele. Ele diz que quem obedece a minha palavra é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí veio as tempestades, veio os ventos, vou fazer um acréscimo aqui particular, né? Aí veio o dilúvio. Isso tudo fala de dificuldade, isso tudo simboliza dificuldade na vida. Veio vendavais, mas bateu naquela casa, o vento bateu naquela casa, mas aquela casa ela não foi destruída, porque aquela casa foi construída sobre a rocha. E aí Jesus mostra o inverso da pessoa que ouve a palavra de Deus, mas não obedece. Isso fala da pessoa que constrói a casa dele sobre areia, aí vem um vento, aí você já sabe o resultado que acontece. Então casa aí, eu quero que os irmãos entendam que casa aí não é casa literal, de quarto, de varanda, de quintal, do lugar onde você mora, não. Casa aí é a linguagem figurativa para representar. Então, amados, casa na Bíblia, dentro desse contexto aí, simboliza a sua vida e a minha vida. Então, casa significa nossa vida espiritual. Bem-aventurado é você, bem-aventurado é eu, bem-aventurado é todo aquele que edifica a sua casa, a sua vida espiritual sobre Cristo, que é a rocha. Tem uma outra referência no livro de Apocalipse, capítulo 2, lá fala sobre a igreja de Laodiceia, né? Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ou entrarei, cearei com ele. Então aí essa porta aí não é uma porta de madeira nem de aço, não. Aí está falando do coração da pessoa. Então, essa é a segunda característica da igreja. Tem uma outra referência falando sobre a igreja que é edificada sobre Cristo, que é a rocha. Tem uma referência no livro do profeta Daniel, o rei Nabucodonosor, está lá em Daniel capítulo 2, versículo 31. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, e nesse sonho, ele viu uma estátua e essa estátua era uma estátua diferente. A cabeça dessa estátua era de ouro, os braços eram de ferro. Vamos observar aqui a visão desse profeta Daniel, capítulo 31, então, cadê? Tá aqui. Vamos ver como é que foi o sonho do profeta Daniel, do rei Nabucodonosor. Daniel falando para o rei, né? Tu, ó rei, estava vendo, Daniel capítulo 2, versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Então o rei Nabucodonosor teve esse sonho, viu essa imagem de escultura, viu essa estátua, cada parte dessa estátua era de elementos diferentes, né? Ouro, prata, bronze, barro. E o rei não conseguiu entender aquele sonho, chamou os magos, os astrólogos, as cartomantes, os feiticeiros, mas ninguém conseguiu trazer o significado, até que foi trazido até o rei Nabucodonosor, o profeta Daniel, e Daniel orou, e Deus revelou para Daniel. E o rei, ele conta que quando ele teve essa visão, de repente, naquele sonho, ele viu surgir no ar ou no alto uma pedra que foi cortada sem o auxílio de mão. E essa pedra, então, caiu sobre a estátua, e essa estátua, então, se despedaçou, se tornou em nada. Então, irmãos, eu quero que você saiba que essa pedra que se despedaçou, que se quebrou, se dividiu,
e bateu sobre aquela estátua e se despedaçou, essa pedra aí, ela representa Jesus. Por que representa Jesus? Lembra, essa estátua, no sonho, ela era constituída de vários elementos diferentes, ouro, prata, bronze, barro. Então, todos esses elementos que faziam parte dessa estátua apontavam para os impérios mundiais, ou os maiores impérios mundiais que já existiram, principalmente do tempo de Nabucodonosor para cá. Porque antes de Nabucodonosor, teve outros impérios que existiram, mas não causaram tanta influência no mundo igual os impérios que existiram de Nabucodonosor para cá. Entendeu? Tem um exemplo lá da Assíria, cuja capital era Nínive. Ela não deixou um impacto tão grande na civilização humana como esses impérios que existiram através de Nabucodonosor para cá. Então essa cabeça de ouro aí, ela apontava para Nabucodonosor, que era o rei do Império Babilônico. Aí depois do Império Babilônico, né, veio o Império Medo-Persa, que destruiu o Império Babilônico e se tornou a maior potência da época. Aí, passado alguns anos, né, veio o Império Grego, onde aquele Alexandre Grande, né, ele destruiu o Império Medo-Persa, se tornou o maior império da época, causou influência muito grande através do idioma grego. Até hoje nós somos beneficiados com essa cultura, a cultura grega, o idioma grego, inclusive o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Passaram-se muito tempo e diz a história que Alexandre o Grande, ele faleceu com aproximadamente 32 a 33 anos, e o seu reino ele foi dividido se não falha a memória, entre os seus 4 generais, né? E aí depois do Império Grego, veio existir o Império Romano. E o Império Romano, por mais que foi grande, por mais que causou um impacto muito grande ali no Novo Testamento, mas hoje a gente não existe mais o Império Romano como um império. Não existe mais o Império Grego, não existe mais o Império Babilônico, não existe mais o Império Medo-Persa. Então, o que prevalece, o que nós cremos que há de prevalecer para todo sempre, é o império de Cristo. O Senhor Jesus, ele disse, o meu reino não é deste mundo. Esses impérios passaram. Mas nós cremos que essa é a promessa de Cristo, irmãos. Aleluia. De que Cristo nos oferece a vida eterna, a Nova Jerusalém, o céu dos céus, o seu reino. Essa promessa, ela há de se cumprir, está se cumprindo dia após dia, porque o Jesus falou que o reino do céu está entre nós. Nós estamos com a responsabilidade de implantar o reino do céu aqui na terra, no que diz de respeito a transmitir as boas novas. Porém, o reino do céu, falado por Cristo, ainda está para se cumprir, onde estaremos eternamente com o Senhor no céu. Ou seja, é um outro estudo que diz respeito à área da escatologia bíblica, que é a doutrina das coisas futuras. Então, segunda característica da igreja, ela está fundamentada em Cristo. Terceira característica da igreja, ela foi tirada do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, no capítulo 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa renovação. E transformai-vos pelo vosso entendimento. O apóstolo Paulo diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não, apóstolo Paulo não, apóstolo João. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, o que nós precisamos observar aqui? A palavra igreja. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe o que significa a palavra igreja? A palavra igreja, ela é uma palavra tirada também do grego. A palavra igreja significa eclésia, ou há quem diga eclesia. Então, na antiguidade, nos tempos bíblicos, pessoas elas eram tiradas de dentro de uma comunidade para fora, pessoas
vamos supor, pessoas escolhidas, um exemplo, pessoas escolhidas de um determinado grupo eram tiradas de dentro para fora, vamos supor, para liderar, para exercer alguma função. Então a palavra de Deus nos diz que então a história nos mostra que a palavra igreja significa eclésia ou eclesia, ou seja, tirado de dentro para fora, de dentro para fora. Então nós, como igreja, nós fomos tirados de dentro das trevas para fora. Fomos tirados de dentro das trevas para fora. A palavra do Senhor nos diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos tirou da escuridão e trouxe para a luz. Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Para quê, irmão de Deus? Para produzirmos frutos que glorifiquem o santo nome do Senhor Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus ele faz a oração ao Pai, a Deus, em favor dos discípulos. E nessa oração, Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós ainda estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos mais ao sistema desse mundo. O Senhor está cada vez mais nos preparando para o arrebatamento, a volta do Senhor, para a nova Jerusalém. O apóstolo Pedro, nesse texto bíblico que nós lemos, ele diz que nós somos geração eleita, povo santo, povo adquirido para produzir boas novas. Somos um sacerdócio santo, um sacerdote eleito. Então, isso fala de aspectos da nossa vida como igreja. Nós, como igreja, precisamos ser santo. A palavra santo aí significa separado. O crente ele não se santifica apenas quando ele tira um período de jejum, um período de oração, um período de ler a Bíblia. O crente ele não se santifica apenas quando ele vai participar de uma campanha, de uma vigília, de uma escola dominical, coisa desse tipo. Não. Quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser santos em toda a vossa maneira de viver, significa que nós temos que viver uma vida separada. Então a palavra santo, ela fala de santidade, é quase como se fosse sinônimo, ser de santo em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, ser de santo na maneira de vestir, ser de santo na maneira de falar, ser de santo na maneira de se expressar, até na maneira da gente usar os gestos, a gente tem que vigiar, que muitas vezes somos mal interpretados. Então a palavra santo significa a palavra santo significa separado do pecado, separado do mal, afastado de tudo aquilo que agrada os olhos do Senhor. É o que está escrito na palavra do Senhor. Quarta característica, ou isso mesmo, cadê? Quarta característica. A quarta característica, o apóstolo Paulo ele fala que nós, como igreja, nós somos um organismo vivo. O apóstolo Paulo ele fala que a igreja é templo do Espírito Santo, que a igreja é uma casa, que a igreja é um organismo vivo. Então não esqueça que nós, como igreja, nós somos um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. A igreja ela é um corpo. Paulo fala que Cristo ele é a cabeça desse corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos irmãos em Cristo. A mão direita não pode dizer que não precisa da mão esquerda. Coisa desse tipo. Todos os membros do corpo precisam automaticamente uns dos outros para continuar funcionando. Então nós, como igreja, irmãos em Cristo, nós precisamos uns dos outros. O porteiro precisa do pastor, a dirigente de oração precisa da regente, os novos convertidos precisam dos irmãos que já estão ali. A palavra de Deus nos diz que devemos chorar com aqueles que choram, devemos nos alegrar com aqueles que se alegram. Isso fala de organismo, isso fala de um corpo,
isso fala de irmandade, isso fala de comunhão. Então, a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo, ele é a cabeça. Aleluia. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que nós também somos o templo do Espírito Santo. Então, eu estou falando sobre algumas características da igreja de Cristo. Já falei sobre que uma das características, a primeira característica da igreja dentro do nosso estudo aqui, é que a igreja, ela não foi fundamentada no Antigo Testamento, não foi criada por nenhum profeta do Antigo Testamento, nem recebeu nenhuma revelação no Antigo Testamento. Ela era um mistério oculto em Deus. Segunda característica que eu citei aqui é que a igreja, ela é fundamentada em Cristo. A terceira característica é que a igreja foi tirada das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, eclésia ou eclesia. A quarta característica que eu pronunciei é que a igreja, ela é um organismo, ela é um corpo onde Cristo, ele é a cabeça. E essa quinta característica que eu estou citando aqui é que Paulo fala que a igreja, ela é templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Então o apóstolo Paulo não escreveu isso aí por acaso. As pessoas daquela época, irmãos, que não conheciam a verdade, elas cultuavam seus deuses de várias maneiras, como nos dias de hoje, né? Existia relação sexuais de frente das imagens de escultura, as pessoas adoravam nus ou seminus, existia um sacrifício até de crianças diante do templo a qual eles adoravam. Existiam várias formas de demonstração em adoração aos seus ídolos naquela época. Então Deus, ele tira e transforma a vida dos gentios, transforma a vida de muitos judeus, e Paulo foi usado para doutrinar aqueles novos convertidos. Paulo foi usado para dizer: vocês são templos do Espírito Santo. Vocês são templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que nós, como igreja, somos templo do Espírito Santo, significa que Deus, ele habita em nós. Deus habita em você. Há quem diga que Deus não existe, há quem diga que Deus, ele não possui personalidade, há quem diga que Deus criou o mundo e deixou as pessoas viver do jeito que eles quiserem. Isso aí são pensamentos humanistas, não tem base bíblica. A gente sabe que nós cremos que Deus, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se comunica conosco. Eu costumo dizer que Deus é um ser pessoal, um Deus que possui personalidade, um Deus que se preocupa, se interessa em interagir com o ser humano, se preocupa em se comunicar com o ser humano. Então, Paulo fala que nós, como igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Deus, ele habita em nós. Vamos entender melhor, irmãos, esse privilégio e essa responsabilidade. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Deus, quando tirou o povo de Israel lá do Egito, a vontade de Deus era habitar no meio do seu povo. Diz a Bíblia que Deus entregou um projeto, lá não tem essa palavra projeto, mas Deus entregou uma planta para Moisés, e Deus escolheu 2 judeus, agora eu não me recordo o nome deles aqui. Deus escolheu 2 judeus, a gente fala judeus, né? Mas esse aí a gente fala judeus, a gente fala hebreus, a gente fala israelita. Mas a gente foi entrar num estudo mais apurado, a gente vai observar que no princípio eles não eram assim conhecidos nitidamente como judeus, israelitas. Isso vai de acordo às tribos, isso vai de acordo à época, isso vai de acordo ao lugar, coisa desse tipo. O certo é que Deus entregou essa planta para Moisés, Deus falou com Moisés que era para construir o tabernáculo. Construir o tabernáculo no deserto, as 12 tribos ficavam ao redor do tabernáculo, 3 de cada lado, e Deus habitava no meio do seu povo, Deus habitava ali no tabernáculo. Então, aí a gente entra no Novo Testamento, né? No Evangelho de João, capítulo 1, ele diz, né? No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo
e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse mesmo Deus que no passado habitou no tabernáculo ali no Antigo Testamento, agora Deus estava habitando no meio do seu povo, através de Jesus Cristo. Então hoje Deus ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. No que diz respeito ali ao lugar onde os judeus imaginavam que somente ali Deus estava presente. Ah não, Deus está presente só no templo construído por Salomão. Ah não, Deus está presente só no tabernáculo. Deus está presente só no templo reconstruído por Herodes. Aí Jesus vem e traz uma revelação diferente, uma interpretação diferente. Lembra lá daquele texto bíblico lá no livro do Evangelho de Jesus, né? O Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. A samaritana virou para Jesus e falou: vocês judeus dizem que o lugar de adoração é aí em Jerusalém. Eu aprendi através dos meus pais que a adoração é aqui em Samaria. E aí Jesus disse: mulher, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, isso significa que hoje o mais importante não é o lugar. O mais importante é a pessoa dar lugar para Deus agir na vida dele, Deus fazer dele uma nova criatura e Deus habitar nele como templo do Espírito Santo. Porém, eu abro parênteses aqui, que cada caso é um caso. O fato de Deus habitar dentro de nós não significa que não existe necessidade da gente nos reunir no templo. Porque o templo também foi uma instituição criada pelo próprio Deus. Porque há quem diga que eu não vou para a igreja não, porque a igreja é do homem, a igreja foi criada pelo homem. Irmão, isso aí é pura ignorância. Leia a Bíblia e você vai ver que desde o Antigo Testamento, Deus já se preocupou, irmãos, com essa necessidade de ter um lugar para o povo se reunir para adorar o Senhor, todos falando uma só língua, no que diz respeito a louvor, adoração, palavra, comunhão. Isso é muito importante. Até a própria psicologia fala o quanto é bom estar reunido em grupos, dependendo do contexto também, né? No que diz respeito a interagir. Agora o crente que quer ser crente isolado, cuidado, porque quando a ovelha se aparta das outras ovelhas, se aparta do pastor, é muito perigoso. Então nós estamos chegando ao final do nosso estudo. A quinta característica da igreja, a igreja ela é portadora da verdade. Sabia que você é portador da verdade? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz para Timóteo, guarda o bom depósito. Então, nós, como igreja de Cristo, nós somos portadores da verdade. A igreja de Cristo na Terra, ela é a única instituição criada por Deus e autorizada por Deus, irmãos, a entregar os chamados oráculos divinos. Então a igreja, ela é portadora da verdade. Deus não conta com nenhuma outra instituição. Deus não chamou, Deus não separou nenhuma outra religião nesse mundo para ser portadora da verdade. A igreja de Cristo, ela é a única portadora da verdade. A verdade está em você, a verdade está dentro de mim. Paulo fala, guarda o bom depósito. Então, nós temos dentro de nós o depósito que é a palavra de Deus. Então a gente é portadora dessa verdade. Não significa que nós devemos ser egoístas e ficar só com essa verdade. Significa que nós somos portadores da verdade e devemos sim representar Deus entregando essa verdade para as pessoas. Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo. A palavra embaixador significa representante de alguém. Como vou dar um exemplo, o exemplo mais básico que tem aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos tem a Embaixada do Brasil. Lá nos Estados Unidos existe uma autoridade trabalhando lá, representando o povo brasileiro, a nação brasileira, representando o presidente lá no Brasil.
ou seja, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, um exemplo. Então, nós como embaixadores de Cristo, nós estamos aqui na terra representando Cristo, nós somos porta-voz de Cristo, somos porta-voz dos reinos de céu. Então essa é a quinta característica da igreja. É a sexta característica da igreja. A igreja ela possui as armas espirituais, aleluia. Então a sexta característica da igreja é que a igreja de Cristo, quando ela, por estar em uma guerra espiritual, ela não luta com as armas físicas ou as armas espirituais. O apóstolo Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, contra as potestades. Então Paulo ele fala, traduzindo em outras palavras, Paulo fala que a luta da igreja, da igreja não é contra o homem, não é contra a mulher, não é contra alguém que está perseguindo você, que está criticando eu, que está falando mal de mim. A luta da igreja não é contra alguém que está tentando fechar a igreja, que está tentando parar a igreja. Paulo mostra que a luta da igreja é contra os demônios, as potestades espirituais da maldade. Já que estamos em uma luta espiritual, nós devemos observar que uma das características da igreja é que as armas da igreja não são carnais, mas são espirituais. Paulo fala, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e tomai todas as armaduras. Não é apenas o escudo, não é apenas as sandálias, não é apenas o capacete. Paulo fala: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo, para que possais resistir no dia mau. Esse acréscimo das astutas ciladas do diabo é um texto que está em outra passagem bíblica, mas que é possível encaixar dentro do contexto aqui, para que possais resistir no dia mau, porque o dia mau ele vem. O dia mau ele vem sobre cada um de nós. O dia mau vem sobre o descrente, vem sobre o crente, vem sobre o rico, vem sobre o pobre, vem sobre o branco, sobre o preto. O dia mau vem sobre quem tem e quem não tem. Então Paulo está nos alertando que o dia mau vai vir. Isso aqui já é um tema já para um outro estudo, né? Então, irmão, quando o dia nós precisamos estar revestidos com as armas espirituais de Deus, aleluia. E aí Paulo usa ali usa uma linguagem figurativa para transmitir uma mensagem espiritual, né? Paulo traz uma ilustração. Paulo se baseia no uniforme que os soldados romanos usavam quando ia para a guerra, né? Esse mesmo texto fala, depois você pode ir lá se você tiver curiosidade. Aos Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo fala sobre o capacete do soldado, né? Que iria para a guerra e colocava o capacete para se proteger. Isso fala que devemos proteger a nossa mente. Nós somos bombardeados todos os dias, mas precisamos proteger a nossa mente, guardar a nossa mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus. E aí vai. Se quer saber mais detalhes, você pode ler lá. Então lembre-se, as lutas, as armas espirituais do crente estão disponíveis para você. Oração, palavra, jejum e guardar a palavra do Senhor no coração. A igreja de Filadélfia, ela tinha como característica guardar a palavra de Deus. Então, a oitava, estou resumindo aqui também, né, irmãos? A sétima e última característica da igreja é que a igreja guarda a palavra de Deus. A igreja verdadeira, ela deve se preocupar em guardar a palavra de Deus. Tem pessoas que se preocupam em guardar o que um filósofo falou, o que um determinado escritor falou. Tem pessoas que se preocupam em guardar aquilo que um líder de uma religião famosa falou, mas não se preocupa em guardar a palavra de Deus. A igreja de Filadélfia, em Apocalipse capítulo 2, 3, ela fala sobre as 7 igrejas da Ásia. E a igreja de Filadélfia ela é tida, é considerada como uma igreja fiel, a igreja que vai morar no céu. Então ela representa essa igreja. E lá Deus fala com
com a igreja de Filadélfia. Tendo pouca força, guardai a minha palavra. Então, mesmo que tenhamos poucas forças, muitas das vezes, né? Tem hora que a gente se sente como um leão, né? Mas o crente tem as suas fases. Mas dependendo de se sentir como leão, como cordeiro, a gente tem que estar sempre dependendo de Deus. E o Senhor vem e fala para Filadélfia. Mesmo você tendo pouca força, você continua guardando a minha palavra. Então, a última característica da igreja é essa. Ela guarda a palavra de Deus. Quero orar para você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo por essa oportunidade. Senhor, tua palavra nos diz, não é pelo muito falar que seremos ouvidos, Pai. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, que guarda a tua palavra no coração de cada irmão. Ajude cada um a viver a tua palavra. Nos ajude a viver como igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Vem tocar no coração de cada pessoa para o teu interesse de ler a tua palavra, estudar a tua palavra e se aproximar de ti, porque se aproxima o momento, meu Deus, o Senhor vem buscar o teu povo. Senhor, eu apresento o povo de Israel, eu apresento, meu Deus, os judeus. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão morrendo inocentemente naquela guerra, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia das vidas que estão vivas, Pai. Tem misericórdia daqueles que foram pegos, meu Deus, pelos sequestradores, Senhor. Venha dar um basta de sofrimento, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, chegamos ao final de mais um estudo bíblico aqui, através do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, se inscreva. Sempre que eu postar vídeos novos aqui, automaticamente você vai receber uma mensagem no seu celular mostrando que temos novidade. E compartilhe também, temos vídeos novos, compartilhe para os seus amigos e vizinhos. Lembre-se, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.